ondulatória. Sim, agora vamos começar o estudo da onda. Então a gente vai começar de fato todos os conceitos, todos os tópicos que a gente mais precisa entender a respeito da onda, para a gente desmistificar aquele negócio. Ai meu Deus, física é difícil, não sei o que, eu não vou entender. Você vai entender a partir de agora. Então, concentra aí, sai do WhatsApp, sai do Facebook, sai do Instagram, concentra nesta hora de aula aqui que nós vamos ter. Então, vamos conhecer os principais fenômenos ondulatórios. Para começar, a gente tem que ter uma ideia muito clara do que é a onda. Então, esse slide eu coloquei esse efeito aí de onda, porque eu quero que você tenha uma imersão sobre esse ente da física que é muito importante. Gente, a ondulatória, ela é um mundo dentro da física, né? Existem aqueles seres, aqueles fenômenos que acontecem por meio da onda e tem aqueles fenômenos que acontecem por meio do corpo. E a onda, do que se trata? A onda, pessoal, é uma perturbação, e de um modo mais simples falando, né, um pulso, né, que se propaga em um determinado ambiente. Esse ambiente, para ser mais categorizado, a gente vai chamar de meio, certo? Então essa perturbação, e vocês devem entender tudo de perturbar os outros, né? Vocês são craques nisso, né? Ela pode ser um abalo, pode ser um distúrbio, né? Tem gente aí que tem de tudo de distúrbio. Então ela é um abalo, um pulso, um distúrbio transmitido através do vácuo, né? E isso aí pode acontecer no meio. Esse meio que eu estou falando aqui, ele pode ser do tipo gasoso, líquido ou sólido. A gente vai tratar desses três aí, né? Então, para ter uma conceituação mais completa de onda, que o que eu falei ainda há pouco é uma singela definição, mas essa aqui é mais bonita, e eu vou grifar uma palavra importante, olha: energia. É melhor a gente conceituar em torno dessa definição. Então, o que é a onda de fato? Olha, a onda é uma perturbação, é um pulso, né, um pacote de energia. Mas vamos determinar como propagação, porque a propagação de uma perturbação é muito mais interessante. Então, a propagação de uma energia, quando eu estava falando há pouco de pulso aqui, ó, perturbação e pulso, eu estava me referindo justamente à energia. Então, a propagação de energia em uma dada região do espaço através de uma perturbação, essa sim é a onda. A gente precisa ter uma perturbação, um pulso. Esse pulso, ele vai transmitir uma informação, que vai transmitir entre os seus componentes, vai transmitir uma informação. Essa informação é energia. Pode estar sendo muito abstrato, mas você vai entender com exemplos bem básicos, né? Por exemplo, quando o menino sacode essa corda aqui, ó, quando ele sacode essa corda, não tem essa informaçãozinha aqui, ó, da altura da corda, essa vibração que a corda executa. Então isso aí é informação, isso é energia que ele jogou aqui, ó, sacudindo a corda com sua mão. Então, quando ele sacudiu com sua mão ali a corda, aí ele emitiu uma informação. Essa informação, essa força que ele aplicou, esse trabalho que ele exerceu, isso aí é energia. Então, ok. Aí, ó, o exemplo da ola no estádio de futebol também é uma perturbação, é um tipo de onda. O CrossFit hoje em dia está na moda, né?
Eu peguei uma animaçãozinha aí do CrossFit, a moça aí sacudindo a corda, também é um exemplo de onda. E o tiozão aí, ó, brincando com a mola maluca. Ô, beleza. Isso aí também é uma forma de onda. E aí a energia está se propagando de um ponto para o outro, de um lado para o outro da mão dele. Então, isso aí são exemplos para você perceber de que eu estou falando, de ondas, né? Então, nós estamos cercados no nosso ambiente de onda. E essa perturbação, essa energia que ela propaga, ela tem uma coisa importante, pessoal, que a gente não pode perder em mente. Eu falei muito aqui da energia, né? Eu falei da energia porque é a energia que se move. Para a gente não confundir com uma coisa que a gente pode ficar tentado a dizer que está acontecendo aqui, ó. É que a onda, ela está transportando matéria, ela está transportando o corpo, né? Então, isso aqui, essa animação microscópica, ela vem demonstrar isso, ó. Aqui acontece um abalo. Esse êmbolo aqui mexe para um lado e para o outro, né, rapidamente, e há uma transmissão de energia, ó. Olhando assim, parece que está movimentando as partezinhas do corpo, né? Mas se a gente for fazer uma análise microscópica, o que acontece? Acontece que o corpo aqui, olha, cada partezinha assim do corpo, ela tá vibrando para um lado e para o outro, e assim batendo no vizinho, batendo no outro vizinho, e assim transmitindo a onda, né? Aqui, ó, em inglês, o wave significa onda. A onda tá viajando aqui, ó, tá caminhando, ó. Aqui tá dizendo que tem uma área de compressão, ou seja, de acúmulo de partezinha do corpo, e tem outra parte de rarefação aqui, ó, quando tem menos moléculas, né, do corpo interagindo. Aqui há um grifo, há uma separação de uma partículazinha, para você entender um negócio super importante, preste atenção. A partícula, ela anda para um lado e para o outro, e está circulando sempre em torno de um ponto de equilíbrio. Isso é fundamental que nós entendamos, gente. Por isso que as partes do corpo não se movimentam. Por isso que a onda não transporta matéria. Só transporta essa informação que é a energia. Então ela só transporta energia. Ela não transporta matéria, por quê? Porque essas partezinhas aqui, ela viaja para um lado, para o outro, né? Para um lado e para o outro, para um lado e para o outro, em torno do ponto de equilíbrio. Então, se você fizer um somatório ao longo de todo o tempo que ele ficou se mexendo aí, a média é zero. A média vai ser o quê? Ela vai para um lado, volta para o meio, vai para o outro, volta para o meio. A média disso é zero, o deslocamento é zero. Então, é por isso que as partes a onda não transmite matéria. E essa comunicação aqui, ó, que acontece da onda, é muito importante. Lembra o exemplo sempre que eu lembro é do ônibus. Você está no ônibus lotado e tá chovendo, né? Aí alguém lá do fundão, ó, alguém bem daqui assim, ó, alguém bem daqui assim do fundão solta aquele peido ninja, sabe? Aquele silencioso e mortal, né? Aí o que acontece? Em segundos, a galera que tá bem aqui, ó, já começa a dizer: eita, que negócio é esse, limpar, minha bem? Já vai se sentir aquele fedor, né? Por quê? Porque as pessoas vão pegando aquele cheiro e um vai passando pelo outro, pelo outro, e se comunica muito rápido, né? Essa é a alusão que você pode fazer com a transmissão da energia.
A transmissão da energia é uma informação de um para o outro, né? É igual telefone sem fio. Passa a informação aqui e um vai para o outro, um vai para o outro, um vai para o outro, e você chega com a informação aqui e com a informação bacana, né? Aquela informação contaminada como a gente tem na brincadeira. Então, eu espero que vocês tenham entendido esse aspecto super importante da onda, beleza? Então, de posse da informação super importante que é a definição de onda, olha aí, você já sabe o que é a onda, que é uma onda. Beleza, nós agora vamos ver a natureza dos fenômenos ondulatórios. Então, quais são, que são, como são, então o que eles comem, com que eles andam, a gente vai ver tudo isso no Global Repórter. Então, as ondas são classificadas quanto à sua natureza. Primeiro item é a natureza. A onda mecânica, ela precisa de um meio para se propagar. Gente, nós aqui só vamos estudar onda mecânica. Nós não vamos estudar outra coisa, só onda mecânica. Então, ela precisa de um meio para se propagar. Antigamente eu fazia essa brincadeira quando eu era pequeno. Colocava um fio aqui numa lata metálica, outro fio lá na outra, eu levava esse fio e amarrava lá na outra lata, e isso aqui era um tipo de transmissão de onda mecânica, né? Por mais que a gente achava que era uma coisa tecnológica, né, no meu tempo de moleque, mas é uma coisa estritamente mecânica, porque a onda, a informação que a gente fala de um lado para o outro lado ouvir, precisa desse fiozinho aqui, ó, para propagar a informação, para propagar a energia. Mas tem tipo de onda que não precisa de um meio para se propagar. Ela não precisa de material, não precisa de um veículo, não precisa de nada. É a onda eletromagnética. Onda eletromagnética, sim, é a onda que está muito presente no nosso dia a dia, né? Ó, o Sol emite a luz e a luz sai do Sol, leva 7 a 8 minutos para chegar na Terra. Pronto. Ninguém carregou essa onda, ninguém carregou a luz. Ela veio por si só, né? Então, é a onda eletromagnética, é um pulso que carrega uma quantidade de energia e ele se move a si mesmo, né? Então, é um tipo de onda que não precisa de um meio material para se propagar. E a última é a onda da matéria. Essa onda da matéria aí, gente, é coisa nova, é complexa, eu não vou nem comentar aqui, mas são basicamente esses 3 tipos de onda, a natureza, né, tipo de onda que a gente vê. Aqui nós vamos conhecer um pouquinho melhor a divisão das ondas no espectro eletromagnético. Esse espectro eletromagnético aqui, gente, é a forma na qual os físicos dividiram cada onda para a gente não se perder. É como se fosse um mapa aqui de todas as ondas catalogadas, né? Então, tem as ondas, desde as ondas baixas, né, quanto as ondas aqui, ó, de frequência mais alta. Daqui a pouco a gente vai entender o que é frequência alta, né? Entenda que por hora, só entenda assim, que frequência é uma assinatura da onda, né? É um número relacionado com uma assinatura. Cada onda, ela vai vibrar com uma frequência característica. Cada onda. E a gente vai classificar a onda através dessa frequência. Já já você vai entender o que é essa frequência. Então, esse espectro eletromagnético aqui é muito interessante, né? E também uma forma, aqui vai até uma dica de cantada ali, ó, pra galera. Chega assim na gata e fala assim: gata, você é tão linda que até o raio gama. Essa é infalível, é infalível. Então vamos lá. As ondas baixas é tipo onda que tem uma vibração, uma frequência bem baixa,
são as ondas elétricas, né? Porque elas são as ondas de corrente alternada. Elas vibram numa banda bem pequenininha. Existem as ondas de TV, né? Que a gente, de rádio, que a gente utiliza muito. Não sei se vocês sabem, mas vocês utilizam muito isso aí, porque a onda de rádio é exatamente a onda do seu telefone celular. Então, a onda do telefone, ela é a onda de rádio, né? O nosso telefone celular funciona na onda de rádio. Tem um micro-ondas, ó, no nosso lado da nossa cozinha, né? Wi-Fi, né? Que a gente não pode viver sem uma senha dele. Ele funciona nesse intervalo aqui, ó, de frequência 10 elevado a 10, né? Então tem até a questão que em alguns locais eles não aceitam determinados aparelhos, por exemplo, o CTI, o TI, né? São controlados a utilização de uns aparelhos justamente por conta da frequência. Já eu explico por quê. Tem o infravermelho que a gente não consegue enxergar, que está presente no controle remoto, em vários outros mecanismos, mas se você filmar com o seu celular, com o controle remoto, clicando um botão do controle remoto, você consegue ver pela tela do seu celular, né, uma mágica, essa luz. Tem a luz visível, que é o que a gente consegue enxergar, ó. Veja que é só essa faixazinha aqui, não é nada extenso, é de 10 elevado a 14 a 10 elevado a 16 Hz, a frequência aqui, entre essa faixa que a gente consegue enxergar. Tem o ultravioleta, que a gente não consegue enxergar, são aqueles raios danosos, né, que dizem que fazem problema de pele e tudo mais e tal. Tem o raio-x, que que tem lá que a gente faz exames, né? E os raios gama, né? Que a gente sabe da cantada que é infalível, que transforma o Bruce Banner no Hulk. Então, ó, gente, ó, é o seguinte, uma coisa interessante, ó, da faixa para cá, ó, dessa linha aqui para cá, a gente tem a radiação ionizante. Radiação ionizante é o seguinte, é aquela radiação que já quebra a ligação iônica, ou seja, quebra a estrutura das células, dos organismos, das estruturas moleculares. Então, esse tipo de radiação, ela já é danosa para o ser humano. Por isso que dizem que o raio ultravioleta faz mal, o raio X faz mal, o raio gama faz mal, né? E esses raios, radiação não ionizante, que está do lado da esquerda aqui, em parte, em tese, não produzem malefício, mas é só em tese, pessoal. Porque, por exemplo, a gente sabe que na UTI não é permitido o uso celular. Ó, o uso celular está bem aqui, ó, na faixa de rádio, 10 elevado a 6. Gente, nós não sabemos os efeitos, né, causados pela onda do celular. A gente não sabe ao certo o que causa, né? A gente sabe que causa um malefício, mas a gente não sabe de fato o que causa. Então, a gente não sabe direito, né? Tem uns dizem que, por exemplo, no homem causa uma letargia do esperma. Tem gente que fala que causa uma... mas outra coisa, por exemplo, rede de 5G, 5G que vai estar por aqui, né? Essa rede 5G, gente, ela vai funcionar em alta frequência. Essa alta frequência, ela pode ser danosa, né? Está toda uma discussão hoje em dia, porque em alguns países foram testados esse 5G e em determinados locais, e muitos pássaros morreram na hora. Ficaram uma porrada de pássaros assim mortos no chão, e a gente vê assim que tem a gente precisa de mais estudo sobre as coisas, né? Para vocês terem uma ideia, o micro-ondas, olha, ele foi inventado e todo mundo assim, ei, beleza,
nós temos um aparelho bem prático na cozinha que vai facilitar a nossa vida e tal. Mas para vocês terem uma ideia, uma das coisas, o micro-ondas ele é super sensível, né? Ele tem uma tela, a única coisa que protege a gente das ondas do micro-ondas é uma telinha que tem no vidro, né? Lá da tela do micro-ondas. Se você tirar aquilo, se tiver rachada, tem chance de ter fuga ali de micro-ondas. Então, tem muitos, isso é uma discussão enorme, que tem muitos aparelhos aí são fabricados e são mal testados, né? Isso aqui eu acho que não pode causar nenhum dano e tal, e já saem aí para o uso público, então gera aí várias discussões, enfim. A ideia aqui, eu não vou me aprofundar nada disso, é só para vocês terem uma ideia de como é que a divisão das ondas, né, do espectro eletromagnético, as ondas que a gente conhece como onda de baixa frequência e onda de alta frequência. Outro aspecto fundamental da onda, né, gente, é a respeito da movimentação, da exploração do meio, quanto ao meio, né? A onda ela pode ser unidimensional. Um exemplo de onda unidimensional é aquela onda que eu mostrei ainda há pouco, que a mulher estava sacudindo a corda, né? A onda ela vai agir só na direção ali da corda, ela só tem um meiozinho que ela vai agir, né? Então aquilo ali é um exemplo de onda unidimensional. Bidimensional é o da foto aqui, da água, né? Quando você está num rio de água calma, você joga uma pedrinha lá no meio, aí ela vai causar um impacto, né? E aí ela vai criar umas ondas assim, ó, umas ondas circulares, né? Essas ondas circulares que ela cria é porque o meio ali ele está disponível para a onda explorar em 2 dimensões. Então a gente vê esse efeito, né, circular, de ondas circulares. Onda tridimensional é a onda no qual vocês estão ouvindo, é o som, né? O som ele viaja em 3 dimensões. Então você pode estar falando de costa para alguém e mesmo assim essa pessoa está escutando você, né? Eu não estou nem falando de outros fenômenos que podem acontecer ao redor da pessoa, mas se você estiver relativamente próximo a essa pessoa e está falando de costa, você ainda consegue ouvir, né? Não é como o microfone, né? O microfone, né, ele é feito para ser de um instrumento unidimensional, né? Os microfones convencionais que a gente vê por aí. Então, se você afastar o microfone da direção da boca, né, você afasta, você já não vai conseguir captar o som de uma forma bacana, não vai ficar muito fraquinho, né? Então, para o som ser captado bem, tem que estar bem abaixo da boca, na direção da boca. Então, isso aí é mais uma classificação quanto ao meio, né, que a onda ela se apresenta. Outra coisa, gente, é quanto à propagação, né? Olha, se a onda ela está se movimentando e ela está se movimentando na mesma direção que segue o pulso, a gente vai chamar isso de onda longitudinal. Onda longitudinal vai ser essa onda A aqui, ó. Vai ser a longitudinal. Preste atenção só para essa onda aí longitudinal. Você vai ver aí como é que o pulso vai vir nesse sentido e as partes, né, do meio vai se movimentar assim, ó, só nessa direção. Olha aí, ó. Foi o pulso, né, a perturbação, a energia vem e assim está movimentando-se, ó, a direção
de propagação do pulso é essa, e a direção na qual as partes do corpo estão vibrando é também congruente, está no mesmo sentido, né? Então essa aqui é um exemplo de onda longitudinal, entenderam? Então essa exibição aqui explica muito bem. O som, ele é um exemplo de onda longitudinal, né? Você fala para uma pessoa, você está falando, aí eu vou vibrar, as moléculas estão próximas à minha boca que vibram, as que estão próximas a ela, e assim sucessivamente até chegar no seu ouvido, né? Então aqui está, ó, de uma forma aí animada que eu estou falando, né? Aqui a caixa de som vibra, aí a vibração vai de um para o outro, 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 na mesma direção que vai seguindo o pulso, ó, até chegar na nossa orelha. Então essa aí é um exemplo de onda longitudinal, certo? É ao longo da direção de propagação do sentido de propagação da onda. Uma onda é chamada de longitudinal quando o sentido de vibração da perturbação está na mesma direção de propagação da onda, como podemos ver na mola Slink. Encolhendo e soltando a mola rapidamente, podemos ver um pulso se propagando através da mola, cuja direção de vibração será a mesma da direção de propagação desta onda. Outro exemplo deste tipo de onda, chamado de onda longitudinal, é a onda sonora. O som se propaga por meio da vibração do ar na mesma direção da sua propagação. Agora, o tipo de onda transversal. Como é que é definido? A onda transversal, pessoal, ela é perpendicular à direção do pulso. Então, ó, o pulso, tá aí o pulso, ó, tá aí o pulso, e ela tá se movendo aqui para cima, ó, para cima e para baixo, mas só que o pulso ele tá andando nessa direção, ó. Isso aqui faz um ângulo de 90 graus, um ângulo reto que a gente chama. E é por isso que ele leva o nome de, ó, é por isso que ele é perpendicular, porque forma um ângulo de 90 graus, perpendicular. Um exemplo disso a direção, o tipo de onda que está presente na água, né? Ela faz a vibração para cima e para baixo, mas a direção, o sentido de propagação da onda está sendo, ó, numa condição de 90 graus. Há também as ondas do tipo transversal, que ocorrem, no caso desta mola, quando a perturbação é feita na direção perpendicular ao seu comprimento. Para isto, basta darmos uma batida com a mão na lateral da mola. A perturbação provocada irá se propagar através da mola com a direção de vibração perpendicular à direção de propagação da onda. Em nosso cotidiano, há vários outros exemplos de ondas transversais em que podemos observar essas propriedades e características, como as ondas na superfície da água, as ondas numa corda de violão ou as ondas eletromagnéticas. A movimentação, você vê aqui no pato, né? O pato vai para cima e para baixo, mas deixa eu voltar aqui, ó, o pato vai para cima e para baixo, mas o sentido de propagação da onda é horizontal, né? Da esquerda para a direita, beleza? Então isso aí é para vocês notarem como é. E aqui é um exemplo de uma onda na água, e ela pode ser, gente, de outros aspectos. E tem vários tipos de propagação de onda, viu, gente? Eu não quero dizer aqui que só existe esses dois. Tem vários tipos de propagação de onda. Aí é um exemplo, essa onda aí se propaga aí nesse líquido de forma circular. Olha aí, outra maneira de vibração, né? Então, existem várias formas de propagação, né, do pulso para conduzir a energia, viu? Não pense que é só longitudinal e transversal.
Agora sim chegou a parte, aquela parte que a gente vai colocar a mão na massa, né? Que a gente vai entender como é a análise física da coisa, como é que a gente vai relacionar tudo isso aí, e a gente vai entender as propriedades, os padrões da onda, como é que a gente vai entender de uma forma sistemática uma onda. Então vamos lá, gente, a gente primeiramente, para a gente entender os parâmetros físicos da onda, a gente vai ter que estruturar algumas coisas que vão se repetindo, né? E a gente vai entender através desses padrões aí quais são esses parâmetros fundamentais. Então, esse marombeiro aí tá balançando essa corda, eu vou aproveitar o sacudir dele dessa corda aí para a gente fazer uma determinada separação de um padrão aí para a gente começar a estudar esse negócio, desmistificar. Eu não quero aqui que você vai, ai meu Deus, vai começar a coisa complicada e tá. Não vai. Você vai entender como é simples a coisa, como é simples a parada. Ele está sacudindo a corda e você vê o que? Primeiramente você vê esse movimento sinuoso, né, da corda. Beleza, isso é importante a gente registrar na nossa mente, né? Esse formato aí a gente vai chamar de senoidal, esse formato senoidal. Calma que não precisa se preocupar, que depois a gente vai entender melhor isso. Pessoal, os pontos que a onda, que essa vibração alcançam no ponto superior, a gente vai chamá-los de crista. Isso aqui é só um referencial para que você comece a perceber as partes da onda, aquelas propriedades fundamentais. São só os pontos fundamentais para você tem que ter referência, né? Você tem que ter referência assim quando você vai analisar, porque eu quero que você sim analise uma onda, olhe uma onda e entenda da frequência, entenda do comprimento de onda, entenda todas as propriedades que eu vou falar já. Então, esses pontos aí são fundamentais para que você não se perca. São pontos de referência para você entender o todo. Então, a parte de cima é crista e a parte de baixo são os vales. Gente, a onda é muito bonito. A onda é uma coisa muito bonita que parece com a nossa vida, né? Como é que a nossa vida é feita? É altos e baixos, né? Então a gente vai chamar de cristas e vales. É cristas e vales a nossa vida, né? Tem hora que a gente tá por cima, né? Tem hora que a gente tá numa tranquilidade, né? E tem hora que a gente tá por baixo, né? A gente tá numa down, a gente tá numa situação, numa fase muito feia, né? Então, a onda é do mesmo jeito, né? E a nossa vida é uma eterna onda, né? A gente vai sempre subir, cair, levantar e tal, ficar no ponto de equilíbrio. É assim até a gente morrer, né? Então, para que nós entendamos, né, as propriedades fundamentais, a gente tem que ter esses três aspectos aqui, esses três referenciais para a gente entender o todo. Primeiro, a crista, essa parte superior da onda, certo? Segundo, o vale, essa parte inferior, o vale. Terceiro, linha de equilíbrio. Linha de equilíbrio é essa linha imaginária que vai ser o meio, né? O ponto de equilíbrio que fica no meio da altura entre a crista e o vale, né? Ó, o vale está nessa altura aqui, né? Tudo torto. E a crista está aqui. Então, entre esses dois aqui, forma uma altura, a metade dessa altura é a linha de equilíbrio. É uma linha fictícia. Gente, ó. Primeira propriedade fundamental
que é uma assinatura da onda. Ou seja, essa letrinha grega aí, que eu nem coloquei o nome aqui, foi um erro, eu devia ter colocado, né? O nome dela não é Jennifer, não, é Lambda. É muito difícil escrever nesse negócio. É lambda, né? Lambda. Eu vou desenhar um negócio aqui para você não esquecer esse lambda. Olha aí, ó. Olha o que eu vou desenhar aqui, ó. Lambda. Lambda. Lingona. Então, o lambda é uma propriedade fundamental da onda. O que quer dizer lambda? Lambda é quando a gente pega uma régua, então ela é uma medida espacial, né? Isso aí é uma medida espacial. É muito importante que você grave isso na sua cabeça, porque você tem que identificar quando o lambda qual o tamanho do lambda, qual é o comprimento dele. Então, gente, aqui, ó, é comprimento de onda, né? Isso aqui, a física também é português bem escrito, viu? Aqui não dá uma especificação do local. Então, é um comprimento genérico, é de onda. Não é comprimento da onda. Se fosse comprimento da onda, ela começaria aqui e terminaria aqui, ó. Aí bastava pegar a régua e medir aqui, ó. Eu ia conseguir o comprimento da onda inteiro. Mas aqui no caso é um comprimento de onda. Por que eu comprimento de onda? Porque é o seguinte, você tem que entender que o lambda, ele carrega um ciclo inteiro, né? Um comprimento de onda inteiro. E o que isso quer dizer, professor? Ó, ele tá marcado, é a posição marcada, que está aqui na crista e outra, né? Eu poderia ter em outro lugar? Poderia. Eu poderia obtê-lo, eu poderia observá-lo aqui, ó, entre um vale e outro. Porque, vejam só, entre uma crista e outra, ó, a onda, se eu analisar a onda começando aqui, para eu entender qual é o comprimento de onda, porque eu disse antes, toda onda tem o seu comprimento de onda específico. A minha voz, você só identifica que é minha voz porque ela já tem um comprimento de onda característico, que o seu cérebro processa e diz assim, essa voz enjoada é do professor Márcio, meu Deus. Então você já sabe. Então, o comprimento de onda é quando você encontra aquele comprimento padrão, aquele comprimento unitário, que vai se repetindo ao longo do tempo. Gente, a onda, ela é um movimento repetitivo. Então, o mesmo comprimento daqui para cá é o mesmo comprimento daqui para cá, que é o mesmo comprimento daqui para cá. Eu também posso entender a onda, e aqui você vai sacar melhor ainda, né? Ó, eu vou marcar um ponto aqui de equilíbrio, aí vou seguir aqui, ó, seguindo aqui, formou uma crista, né? Aí passei pelo ponto de equilíbrio, vou passar pelo vale, ó, eu passo uma crista, um vale e encerro bem aqui, ó. Analise que fazendo isso, passei por uma crista e depois eu andei por um vale. Gente, ó, formou um ciclo. É como se a parte de cima, ó, ela fosse igualzinha à parte de baixo. Ó, ciclo, período. Você já vai entender o que é período já já. Então isso aqui formou um ciclo da onda completa.
Isso aqui, gente, é a unidade de vibração da onda. Esse comprimento aí, a onda vai vibrar neste comprimento e vai se repetir indefinidamente. Se você determinou um comprimento de onda, não precisa mais determinar outros comprimentos de onda, porque a onda vai se repetir sempre esse comprimento de onda. Ela vai respeitar, ela tem propriedades definidas. Então você já determinou o comprimento de onda, não precisa mais olhar para outros pedaços e tentar determinar, porque já é um achado, já é um dado. Aí é o comprimento de onda. Tudo isso que eu expliquei para deixar bem detalhado para você. Outra coisa que você precisa encontrar olhando para um gráfico como esse é a amplitude da onda. A amplitude, esse Azinho aqui, ó. O amplitude é mais fácil de você entender. É mais fácil. Por quê? Porque a amplitude, gente, é só a altura do ponto de equilíbrio até onde ela deforma, até onde a onda deforma, até onde a onda alcança, sendo para cima ou para baixo. Então aqui, ó, ela deformou daqui para cá. Pronto, essa é a amplitude. Ou ela deformou daqui para cá, ó. Essa amplitude também. Então essa aí, assim que a gente entende a amplitude de vibração. Que essa amplitude de vibração é o quanto a onda ela vibra, o quanto ela conseguiu alcançar do ponto de equilíbrio até o ponto mais alto, ou não estou falando então você não vai somar daqui até aqui, não, é só somar do ponto de equilíbrio até esse ponto de baixo. Pronto, aí você vai determinar a amplitude de vibração de uma onda. Então são essas duas características que você vai conseguir com o auxílio de uma régua, né? Aí você vai ter o auxílio de uma régua. São duas características, são dois entes espaciais. Então esse é fundamental que você consiga compreender por hora. Não entendeu? Volta de novo, para você ouvir de novo, para você intuir melhor isso que eu estou falando. Tem duas propriedades aqui da onda que a gente não vai conseguir ver com uma régua, né? Que é o período e a frequência, né? Do que se trata os dois? O período, gente, o período, agora que você já sabe o que é comprimento de onda, sabe o que é um período? O período é o quanto tempo levou para a onda escrever um comprimento de onda. Ó, a onda começou a vibrar. Ela começou a vibrar. O tempo que ela levou para que a informação saísse daqui, fosse, vibrasse, chegasse até aqui, ou saísse aqui da crista, vai, chegou até aqui. Esse tempo gasto é o que a gente chama de período de vibração, né? O período de oscilação ou o tempo de um comprimento de onda. O período, gente, ele é dado em tempo, né? E ele é determinado em segundo, viu? O período é aquilo que a gente costuma, a gente está acostumado a lidar com o período, né? Por exemplo, ó, num período, numa época normal, numa época que você não tivesse pandemia, como é que seria? Você estaria em sua casa, aí quando desse 8h30 da manhã, você teria que estar no Selma. Então você teria que sair mais cedo de casa, chegaria no Selma, e depois, se você não trabalha, se você só estuda, você voltaria para casa, né? Então, um período de um dia, você fez esse trajeto. Casa, Selma, casa. Pronto. Isso é a definição de um período. Outro período para você associar.
a Terra leva 24 horas e 6 minutos, né, para dar a volta completa em torno do seu eixo, né? Isso aí é que a gente verifica um dia na Terra, né? Então o período do movimento de rotação da Terra é um dia. Ok. O período de translação, como é que é? É aquele movimento que a Terra dá uma volta completa em torno do Sol. Isso leva 365 dias. Ora, o período de translação é muito maior do que o de rotação. Então, os períodos eles podem ser classificados com unidades de tempo distintas, né? Na primeira aula eu expliquei o que é unidade, o que é grandeza, né? Então, unidade são essas famílias de coisas que podem ser medidas de um mesmo aspecto, que tem uma mesma característica, que tem uma mesma natureza. Então, a gente mede o tempo em segundo, em minuto, em hora, em dia, em ano. Então, tudo isso que eu falei, segundo, minuto, dia, hora, tudo isso aí faz parte da família de medidas do tempo. Então, isso aí corresponde à unidade. A unidade que a gente vai usar aqui é segundo, viu? Isso aqui, o Szinho. Segundo. O período a gente vai definir como o inverso da frequência, ou seja, 1 dividido pela frequência, 1 dividido por F. Por que a gente define assim? Por que a gente define a frequência? Ou por que a gente define período sendo o inverso da frequência? Gente, é porque a frequência ela é uma das assinaturas da onda. Como é que essa assinatura é realizada? É o seguinte: a onda ela executa um ciclo, vários ciclos, não é um ciclo, vários ciclos em um determinado intervalo de tempo. Então, vamos supor, a Terra ela faz um ciclo de movimento, né? Um ciclo de movimento em torno dela mesma, né, por dia. Então, em um dia, ela faz um ciclo. Então, a frequência aqui seria 1. Ok. Agora, se eu levar em conta o movimento de translação, que o movimento de translação leva 365 dias, qual é a conclusão que eu vou chegar? Que a frequência na qual a Terra gira em torno dela mesma, dentro do tempo, dentro do período do movimento de translação, vai ser o que? 365 vezes, né? Então a Terra gira em torno do seu próprio eixo ao longo do ano 365 vezes nesse intervalo de tempo, né? Então ela executa esse movimento de rodar em torno do seu eixo 365 vezes ao longo de um ano. Então, a frequência, para que você entenda melhor, dentro da ondulatória que nós vamos estudar, é o seguinte: a frequência representa a quantidade de ciclos de oscilação que foi conseguido realizar em apenas um segundo, tá? Então, a frequência é isso. Quando você ouvir Hertz, né? Hertz é a unidade de medida que a gente vai trabalhar com frequência, é o H e esse Z, em homenagem a um grande físico, né? Esse Hertz ele vai simbolizar ciclos por segundo, viu? Ciclos por segundo. Então, ou seja, a quantidade de ciclos que a onda conseguiu fazer em um segundo. Então, ó, os celulares aí que vocês estão utilizando, qualquer um mais simples que seja, geralmente, hoje padrão, ele é 2 GHz, né? 2 GB significa dizer
que o processador que está no seu celular, que ele tem um processamento 2 GB, ele foi num ponto, ele fez uma oscilação de ir num ponto lá de referência, e no outro, né, 2 milhões de vezes em 1 segundo. Então é assim que ele conseguiu processar todas as informações necessárias para apresentar a você algum tipo de ação. Então ele faz esse movimento muito rápido, gente. E essa animaçãozinha aqui é para você entender como é que funciona essa questão do período. Esse gráfico que você está vendo aqui embaixo, gente, ela é posição de medida, né? Posição em metros, centímetros, esse tipo de coisa. E aqui no eixo horizontal é o tempo, viu? Ou seja, aqui não foi um gráfico como o primeiro que eu apresentei para vocês, que foi adquirido através com o uso de uma régua. Não. Aqui foi usado o cronômetro, logicamente não cronômetro de mão, né, um cronômetro eletrônico, né, para determinar cada ponto aqui na qual a partícula, que no caso é um bloco, né, o bloco ele vai se encontrar. Gente, quando o físico aqui ele puxa o bloco e solta, ele vai fazer o seguinte, ó, aqui é a posição de equilíbrio dele. Ele vai para cá, passa pela posição de equilíbrio, vai para cá e volta para a posição de equilíbrio. Então, isso aí vai corresponder a um ciclo, ou seja, ele começa bem aqui, ó, ele começa nesse ponto e ele executa esse giro, né? Esse giro aqui que ele dá completo significa um período, né? Um período. E levando isso em conta, esse ciclo aqui no intervalo de tempo de 1 segundo, é aí que a gente vai obter a frequência. Então, gente, daqui até aqui nós temos espacialmente um comprimento de onda, o lambda. Agora no tempo a gente vai obter um período, certo? Um período de uma crista até a outra. Ó, agora a quantidade, e se eu separar 1 segundo só nesse, né, aqui não está durando 1 segundo, viu, gente? Tá câmera lenta e tudo mais, mas se fosse um movimento de 1 segundo, ele ia começar o movimento, vai, parou. Ah, parou aqui. Formou um ciclo. Ah, então a frequência aí é 1 Hz. Então eu só quero que você entenda o seguinte: esse gráfico aqui ele é em tempo, ele é feito para medir a evolução temporal do movimento. Ele foi para a esquerda, passou pelo meio, foi para a direita e voltou para o meio. Isso é um ciclo. Como é que você vai entender esse ciclo? É muito fácil. Ó. Ele foi para a esquerda, voltou, passou para a direita e voltou. Olha o infinito, olha que coisa bonita. Ai, meu Deus. Então você vê aí que é um ciclo, que é o comprimento de onda, que é um período, né? E é dessa forma que a gente vai entender, vai mapear as vibrações. Então, para que nós entendamos de forma completa, falta só a gente ver a velocidade da onda. O que é a velocidade da onda, gente? É a rapidez na qual a onda ela escreve aqui, ó, o seu ciclo, a sua oscilação. Então, a velocidade da onda é dada por essa equação. Ó, aqui nós temos o comprimento de onda e esse F aqui representa a frequência, né? Então, a velocidade ela é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Gente, se eu aumento a minha velocidade, eu vou ter que aumentar a minha frequência, né?
Isso é lógico. Quando você aumenta um, aumenta outro, né? Se eu estou aumentando o meu comprimento de onda, ó, eu estou esticando meu comprimento de onda, eu estou aumentando. Gente, ó, eu vou ter que aumentar a velocidade para que, usando o mesmo tempo, eu consiga andar mais, né? Ó, se o comprimento de onda antes, ele era assim, ó, só isso aqui, ó. Aí no outro dado, sei lá, eu consegui uma máquina melhor, e essa máquina ela escreve muito, faz um comprimento de onda muito maior, ou seja, ela faz um comprimento de onda aqui, ó, essa onda verde aqui, ó, começou aqui, parou aqui, né? Você vai concordar comigo que o tempo para sair do ponto vermelho aqui, ó, dessa onda vermelha, foi parar aqui, vai ser um tempo de movimento muito mais lento do que se ele saísse daqui, né, percorresse esse caminho todo e chegasse aqui e batesse ao mesmo tempo desse aqui, né? Então é por isso que a velocidade ela é diretamente proporcional ao comprimento de onda e à frequência. Isso aqui, de onde é que vem essa equação? Gente, vocês viram lá na física do ensino médio de vocês a definição de velocidade média. Ela era ΔS, né, sobre ΔT. É a velocidade média de um móvel. O que acontece? Aqui a gente vai mudar as coisas, né? Aqui ninguém vai mais usar S para definir espaço. Esse S aqui, ele vai dar ele vai dar lugar para o lambda. Então aqui eu vou escrever o lambda. No denominador tem o tempo, mas ora, aqui eu não vou mais usar esse tempinho. Eu vou usar um período de oscilação. Então esse T aqui, ele vai dar lugar ao período. Então aqui, ó, vai ser lambda dividido por T, esse T de período. Mas ora, a gente viu agorinha, né, que o período, ele é o inverso da frequência, olha, tá aqui, ó. Ele é o inverso da frequência. Então vamos jogar isso nessa equação. Então a velocidade vai ser igual, é o inverso da frequência, né? Então vai ser lambda sobre 1 sobre F. Gente, para reescrever isso aqui, para fazer o Hartree-Fleck, como eu sempre digo, vai ficar o que? Você conserva o numerador e inverte o denominador. Esse é o Hartree-Fleck, a volta do anzol aí para você inverter uma fração. Tá aqui, ó, a expressão que vocês estão vendo aqui. Vem da mesma expressão da velocidade média. Então, o que nós vamos fazer aqui? Alguns exemplos, né? Por quê? Porque vocês vão ser exigidos, através dessa equação, 3 maneiras de calcular velocidade. 3 maneiras de calcular velocidade, não, 3... vocês podem ser exigidos 3 variáveis diferentes. Eu posso pedir para vocês determinarem a velocidade. Eu posso dar informações de velocidade e frequência para vocês me darem o comprimento de onda. Ou eu posso dizer, olha, a velocidade é tal, o comprimento de onda é tal. Me dê o valor da frequência. O que isso quer dizer? Que você tem que saber operar essa equação em 3 possibilidades diferentes. Pedir para você encontrar a velocidade, pedir para você encontrar comprimento de onda, pedir para você encontrar a frequência. E agora vamos para o nosso quadro chamado... E o que vamos precisar? Caixinha de papelão, canetinhas coloridas, papéis coloridos, bola, tesoura sem ponta e lápis.
Então, pessoal, agora vamos para a parte lúdica do nosso curso de física. Então, pensei aqui organizar alguns materiais para você manusear, para você aprender essa equação. Então, tem teorias que dizem que quando a gente relaciona com a parte lúdica, com a parte tátil, né? Quando você tocar na coisa, você aprende de uma forma mais facilitada. O que eu pensei? Eu pensei de listar aqui alguns materiaizinhos para você organizar na sua casa, né? Para você pegar assim na sua casa e para você manusear, para você manipular. Então, manipule a equação conforme eu vou mostrando aqui para vocês, que vocês vão começar a intuir com uma rapidez muito mais automática do que antes, né? Vocês vão ter que escrever, logicamente, vai chegar a hora de você escrever com os objetos que eu vou indicando aqui. Você aí de casa, no seu local, você vai manipulando, né, para você ver essa experiência, para você fazer parte dessa experiência, viu? Eu espero a participação de você. Participa aí, te dá valor. Você vai precisar de recortes de papéis coloridos, uma tesoura sem ponta para recortar, e uma caneta ou um pincelzinho para escrever, e uma tira em papel em branco para fazer a divisória. O Ministério da Física Quântica adverte: o professor não se responsabiliza por mutilações, cortes e acidentes de trabalho envolvendo esta experiência. Obrigado. Então, essa aí é a equação da velocidade da onda. Vamos conhecer. Então, primeiramente, você vai posicionar os 3 retângulozinhos, os 6 quadradozinhos que você recortou do papel colorido. Escrever de um lado ou no verso velocidade, V, lambda e F. Então, se você quiser isolar o lambda, você tem que mover o quadrado verde para depois dessa tira branca. Então, faça aí com suas próprias mãos. É importante você fazer o movimento. Agora eu vou mover a tira de papel e vou posicionar, né, da esquerda para a direita. A tira de papel aqui funciona como o nosso sinal de igual, percebem? Então fica dessa maneira para eu isolar o lambda, o comprimento de onda. Agora vamos supor que nós queremos isolar a frequência. Então você vai mover o outro pedaço de papel colorido correspondente ao comprimento de onda, e assim você está isolando a frequência. Basta você inverter, ou seja, você espelhar essa equação, esse sistema de equação, que você vai ter o comprimento de onda, ou a frequência é igual a velocidade dividido pelo comprimento de onda. E assim você vai repetir essa operação várias vezes até você entender, né, que a velocidade igual ao comprimento de onda vezes a frequência tem várias possibilidades de combinação, que são 3. Obrigado. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you? Então vamos ver algumas aplicações dessa equação. O primeiro exemplo é a velocidade. Ele pergunta aqui: qual é a velocidade de propagação de uma onda que se desloca em um meio homogêneo isotrópico com frequência de 25 Hz e comprimento de onda igual a 200? Vamos ver o seguinte: ó, meio, aqui está um meio homogêneo, quer dizer que tem os mesmos elementos, né, não mudam nada internamente. Isotrópico quer dizer que qualquer lugar que você ande não vai mudar a velocidade, não vai mudar as propriedades fundamentais físicas do meio. Então ele quer saber a velocidade de propagação desta onda. Então vamos ver aqui o negócio. Aqui ele deu o comprimento de onda e frequência. Basta a gente aplicar facinho, né? Então a gente vai aplicar primeiro a frequência que foi dada, né, 25 Hz, a gente vê lá do dado.
e o outro lá o comprimento de onda, se foi dado em metro. Se não foi dado em metro, a gente tem que converter. Aqui no caso ele deu, foi 200. Então basta pegar o 200 e multiplicar com 25, né? Então você vai obter o valor de 5.000. Aqui está faltando um zero. Ai, gente, aqui está faltando um zero. É R$5.000. Deixa eu corrigir que é faltando um zero aqui. Pronto. Então, aplicando aí os dados, né, iniciais, a gente vai chegar no valor de 5.000 metros por segundo. Metro por segundo é a unidade da velocidade. Beleza, vamos para o próximo exemplo. No ar, sobre condições normais de temperatura e pressão, uma fonte sonora emite um som cujo comprimento de onda deixa eu sublinhar aqui em amarelo, o comprimento de onda é dado em 25 centímetros. Vejam só, o comprimento de onda é dado em centímetros. Supondo que a velocidade de propagação do som no ar é de 340 metros por segundo, ou seja, ele já está dando a velocidade, ele quer encontrar o que? Frequência, né? Ora, ele deu velocidade, ele deu comprimento de onda, a gente tem que saber a frequência com base nessas duas informações. Eu pulei aqui pro final, gente, desculpa. Então vamos lá, o exemplo número 2. No ar, sobre condições normais de temperatura e pressão, uma fonte sonora emite um som cujo comprimento de onda é dado em 25 centímetros. Supondo que a velocidade de propagação do som no ar é 340 metros por segundo, calcule a frequência do som emitido. Então, olha, gente, aqui nesse problemazinho, ele deu a velocidade e ele deu o comprimento de onda. E ele quer que a gente encontre, logicamente, né, a frequência. Então, vamos lá analisar o detalhe. Ele deu o comprimento de onda, mas aqui foi dado em centímetros, né? E a gente tem que converter para metro. Então, a gente tem que pegar o 25 centímetros e converter para metro, que vai dar quanto? 0,25 metros. Como é que eu fiz isso? Muito fácil, ó. A vírgula está bem aqui, que é o número inteiro, né? 25. Então, eu corro a vírgula uma casa decimal, duas casas decimais. Coloco a vírgula bem aqui. Então, a vírgula corre para a esquerda, né? Por que para a esquerda, professor? Porque aqui é um número, aqui a unidade, ela é menor do que metro. Então, eu tenho que correr vírgula para um lugar que o número vai ficar menor e não maior, né? Então, se está dado em centímetro, se você converte para metro, dá um valor maior que centímetro, sei lá, dá 2.500, 250, tá errado, né? Porque o centímetro é menor que o metro. Então, lógica, né, que o valor convertido tem que ser menor do que o valor dado. Então, corre para a esquerda, duas casas decimais e você encontra ali o metro. A velocidade, ela tem essa equação aí. Só que aqui eu tenho que encontrar o que? A frequência. Então, ó, eu tenho que isolar o F. Eu tenho que passar esse lambda aqui, ó, pro outro membro. Gente, isso aí é bom que você volte lá para aquela parte da aula que eu mostrei com bloquinho, com aqueles pedacinhos de coisa, como é que você manipula essa equação para você, olha, entender bonitamente, né? Então, se ele tá de um lado ele está multiplicando, né? Ele tem que passar dividindo. O que eu tenho que fazer? Ó, simples, né?
Ele está aqui multiplicando e tem que passar dividindo, ó. Então dessa forma eu vou isolar a frequência, vai ficar ó, o V dividido por lambda, né? Igual a F. Aqui, se você não tiver dislexia, vai escrever assim, né? É comum a gente escrever o contrário, né? Frequência igual a velocidade dividido por comprimento de onda. A gente escreve geralmente assim, um número isolado da parte da esquerda da equação. Isso que eu quero dizer, né? Então, vamos substituir os valores. Eu vou colocar o valor de frequência e o valor do comprimento de onda que a gente achou bem aqui, ó. Então, vai ficar, ó, velocidade 340, comprimento de onda 0,25. Fazendo isso aí na calculadora. Vamos fazer isso na calculadora. Vamos procurar a calculadora. Aí nós estamos usando essa calculadora aqui de peixeiro, ó. Então eu indico você pegar uma calculadora para fazer a prova, viu? Então 340 dividido por 0,25 vai dar igual a 1360. Então tá aqui, ó. 1360 é a resposta. Muito simples, né? Você só digitar 340 dividido por 0,25, tranquilamente você chega lá. Ok? Então vamos prosseguir para o último exemplo aí que a gente vai abordar, porque eu fiz um para encontrar o valor da velocidade, fiz outro agora para encontrar o valor da frequência. Basta agora encontrar um outro exemplo para você determinar o comprimento de onda. Então aqui, olha aqui o exemplo que diz, ó, qual o comprimento de onda. Ah, beleza, era o que faltava. Em uma determinada onda que vibra em um meio, sabendo-se que a velocidade de propagação é 200 metros por segundo e a frequência 400. Então vamos pensar um pouco. A equação é essa aí e eu tenho que fazer o que? Determinar o comprimento de onda. Ora, o que eu tenho que fazer aqui? Isolar o lambda. Para isso, ó, é bom você voltar aquele videozinho lá que eu mostro como é, com um pedaço de papel, aqueles bloquinhos, como é que você faz essa mágica aí. Então eu tenho que passar esse F ele está multiplicando, eu tenho que passar dividindo, né? Então vai ficar como? Velocidade dividido pela frequência igual ao comprimento de onda. Então eu vou inverter isso aí porque fica mais chique, né? Eu escrevi assim, o lambda igual a frequência, a velocidade dividido pelo comprimento de onda. Beleza. Então isso aí basta a gente fazer o que? Substituir os valores. A velocidade é 200, aqui ó, 200, cheque. E o comprimento de onda, a frequência, desculpa, é 400, cheque, né? Então, fazendo essa conta, essa divisão, você vai encontrar o 0,5. Vamos ver se é verdade. Ó, 200 dividido por 400 é igual a 0,5. Uma coisa interessante na calculadora, viu? A vírgula aqui, ó, corresponde à vírgula mesmo. Veja se na sua calculadora se essa resposta vai dar vírgula ou ponto, porque tem calculadora que coloca aqui, ó, a resposta como ponto, viu? Quando na calculadora aqui é um ponto, corresponde dizer que aqui é uma vírgula, né? E tem calculadora que coloca a unidade de milhar como uma vírgula. Para você não entendia nada, ó. Você, sei lá, 10 vezes 1000. Só para dar o exemplo aqui, ó. Ele vai dizer aqui que dá 1000, ó. Vê esse ponto aqui, ó. Veja se na sua calculadora é um ponto mesmo, para você não se confundir, né? Porque esse ponto aqui representa a separação de milhar, né? E a vírgula representa a separação decimal, certo? Ó, o que eu quero dizer com isso, né? Sei lá, 10 dividido por 0,02, ó, 4.000. Quando eu fiz a divisão aqui, ó, 10 dividido por 0,0025, deu 4.000, não deu 4, né?
para você se atentar a isso, beleza? Então era isso aí. Eram esses exemplos que eu queria tratar com vocês. E façam mais exemplos aqui, ó, da sua lista, ó. A primeira lista aqui tem vários exemplos. Já tem as respostas aqui. Eu fiz aqui alguns com vocês, ó. Fiz alguns com vocês aí, mas refaça tudinho, refaça só você. Se você refizer o que eu fiz aqui na aula, você já está aprendendo, viu? Então é a dica que eu dou. Valeu, pessoal!